Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao Menopausa Clube. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você faz dieta, emagrece alguns quilos e depois o peso estaciona e você não consegue mais emagrecer? Então assiste esse vídeo que eu vou te contar o porquê que isso acontece e o que você precisa fazer para continuar emagrecendo quando entra no efeito platô. E no final eu vou te dar 2 receitas que vão te ajudar a emagrecer e sair de vez do efeito platô. Quando nós iniciamos uma dieta, o nosso corpo ele responde bem aos estímulos iniciais. No começo nós até emagrecemos rapidamente, mas depois desse peso ele estaciona e fica mais difícil a gente perder peso. Esse efeito é conhecido como efeito platô. O efeito platô ele é uma adaptação do nosso corpo a uma nova situação. Nesse caso, a restrição calórica, porque para a gente perder peso, nós precisamos restringir um pouco as calorias, Nós precisamos consumir menos e gastar mais energia. E é uma reação do nosso corpo, mesmo a gente continuando a fazer as mesmas restrições, fazendo os mesmos exercícios físicos, o nosso corpo ele vai se adaptar a essa nova situação e o peso vai estacionar. E o nosso corpo ele é tão inteligente que ele vai lançar diversas situações metabólicas, endócrinas, bioquímicas, moleculares para driblar essa perda de peso, Que o nosso corpo ele se sente ameaçado quando nós estamos numa restrição calórica. Na verdade, isso é uma forma dele nos proteger, Nos proteger de uma definhação, por exemplo, porque o nosso corpo ele precisa de nutrientes, Precisa de alimentos para continuar fazendo as suas funções vitais. E nesse caso, como nós estamos restringindo a alimentação, ele se adapta, a essa condição para nos proteger, para que o nosso corpo tenha substratos para quando ele precisar, recrutar esses nutrientes para fazer a energia, e para que a gente consiga continuar batendo o nosso coração, tendo os nossos batimentos cardíacos, para que o nosso pulmão continue funcionando, para que as nossas células continuem trabalhando e fazendo as suas funções, enfim, toda a maquinaria metabólica, o nosso corpo ele está na verdade protegendo, dessa perda de peso, dessa definhação, Então e ele se adapta muito rápido. Então, digamos que a sua meta seja perder 15 quilos, Os primeiros 5, 10 quilos é muito rápido, é até fácil, Porque você vai estar dando novos estímulos para o corpo até ele se adaptar, até ele se adaptar, se adequar a essa nova situação, leva um tempinho. Aí depois os pesos finais, os quilos finais, na verdade, são mais difíceis, porque aí o corpo ele já se adaptou a essa nova condição, já preparou toda a maquinaria para não perder mais peso. Então é nesse momento que nós precisamos dar novos estímulos. Então nós precisamos sempre dar novos estímulos ao nosso corpo para que ele continue queimando calorias, queimando energia. Por exemplo, a mulher passou a vida inteira pesando 80 quilos. Então, a sua maior parte do tempo, a maior parte dos anos da sua vida, 80 quilos. Nem a mais e nem a menos. Então, o nosso corpo ele já entendeu que esse é o peso ideal para essa mulher. Mesmo a gente achando que não é, Mas o corpo entende que esse é o peso ideal, é o peso de segurança dessa mulher. 80 quilos, Ela teve. Chegou na menopausa, a autoestima foi lá para baixo e digamos que ela resolveu que ela quer emagrecer 10 quilos, quer chegar aos 70 quilos. Só que lembra que o peso dessa mulher é 80 quilos, Passou a vida inteira com 80 quilos, mas resolve desde agora que quer chegar nos 70 quilos. O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma restrição calórica, vai começar a fazer uma atividade física e vai até emagrecer ali, digamos que os 5 primeiros quilos que ela vai perder é rápido, São rápidos. E os 5 quilos finais já são mais dificultosos, porque vai ser uma briga entre ela querer emagrecer e o corpo achar que ela não deve emagrecer, porque o peso dela de segurança, o set point dessa mulher é 80 quilos. Então esses quilos finais vão ser mais dificultosos, porque vai ser uma briga. A mulher restringindo a alimentação, tentando emagrecer e o corpo fazendo a maquinaria trabalhar para que essa mulher não perca mais peso.
No meu Instagram eu tenho um post que eu falo mais sobre o set point. O set point é esse peso de segurança, é esse peso que o nosso cérebro entende como sendo o nosso peso ideal. Então o nosso corpo ele vai ativar vias que vai bloquear, vai atrapalhar esse emagrecimento. O nosso corpo ele vai se tornar mais eficiente com pouca energia. Você vai gastar menos energia fazendo atividade física. Você vai continuar restringindo a alimentação, calorias, você vai continuar fazendo os mesmos exercícios físicos, mas não vai conseguir perder peso. E essa economia de energia, né, que o nosso corpo faz, ela se chama-se termogênese adaptativa, que é a adaptação do nosso corpo a essa nova condição. Outra coisa que acontece, né, quando nós estamos de dieta, quando nós estamos tentando emagrecer, fazendo uma restrição calórica, é que o nosso olfato e o nosso paladar, eles ficam muito mais sensíveis. O que que isso significa? Significa que aquele alimento que já era bom para você, você vai sentir ele, você vai achar que ele é maravilhoso. Então, assim, você vai sentir mais prazer com aquele alimento. É o seu corpo, novamente, tentando fazer você aumentar a ingestão calórica. E agora, será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para enganar o nosso corpo para que ele continue gastando energia? Tem sim. Temos algumas estratégias nutricionais que nós podemos fazer para continuar queimando calorias. E aí, já está gostando desse vídeo? Espero que sim. Então já aproveita, já se inscreve aqui no canal, porque aqui eu trago informações de qualidade para você que está na menopausa e quer emagrecer e reduzir os sintomas. Aproveita e ativa o sininho para que você seja notificada e lembrada dos novos vídeos que estão subindo aqui no canal. Lembre-se que no final tem a cereja do bolo. Eu vou te falar 2 receitas que vão potencializar os seus resultados. Agora eu vou te apresentar 3 planos de ação que você pode fazer no seu dia a dia para driblar o efeito platô. Plano de ação número 1. Periodização do treino. Se você treina na academia e percebe que não está dando mais resultado, que o peso estagnou, atenção, é o momento de você mudar a estratégia do treino. Se você faz um exercício, você gosta muito, você não quer mudar para fazer uma outra modalidade de exercício, tudo bem, não tem problema, você pode continuar fazendo o mesmo exercício. Eu, por exemplo, gosto muito de musculação e eu não tenho intenção de mudar a modalidade do meu exercício físico, quero continuar fazendo musculação. Então, digamos que você faz o seu exercício, você gosta muito de fazer esse tipo de exercício, o que você pode fazer para potencializar, então? Você pode mudar a forma como executa esse exercício. Vou te dar um exemplo. Na musculação, né? Eu faço hoje 5 séries de 8 repetições. 5 séries de 8 repetições. Com intervalinho de 30 segundos entre as repetições. Se eu continuar fazendo sempre esse mesmo estímulo, se eu continuar dando sempre esse mesmo estímulo para o meu corpo, ele vai se acostumar. Lembra que ele faz a adaptação? Então, o que a gente pode fazer? Digamos que uma semana eu posso até continuar fazendo as 5 séries de 8 repetições, só que eu faço com um intervalinho de descanso um pouco menor, de 15 segundos, 10 segundos. Então, já vou dar um novo estímulo para o meu corpo. Ou então, digamos que, eu faço sempre 5 séries de 8 repetições, né? Digamos que eu passe a fazer 3 séries de 15 repetições. 3 séries de 15 repetições. Já vou estar dando um novo estímulo para o meu corpo. Ou então, digamos que eu concluo meu treino de musculação, faço meu alongamento e vou me embora. O que eu posso fazer? Termino meu treino de musculação, vou para a esteira, faço lá mais 15, 20 minutinhos daquele treino HIIT. O HIIT é aquele treino que você faz assim, 1 minutinho caminhando, 1 minutinho correndo, 1 minuto caminhando, 1 minuto correndo. Ou então, 1 minuto caminhando, 2 correndo. Faça no seu ritmo, né? Mas o importante é que você vai dar esses tirinhos mais rápidos no exercício e vai dar novos estímulos para o corpo. Isso também vai ativar
teu metabolismo, vai fazer com que ele queime mais calorias. Então, a periodização do treino, nesse plano de ação número 1, seria justamente isso, seria justamente dar novos estímulos no treino para o teu corpo não estagnar, não se adaptar. Ou então, Gia, eu não faço musculação, eu faço uma caminhada. Digamos que eu caminho todos os dias 30 minutos. Quem sabe a partir de amanhã você vai fazer a sua caminhada de 30 minutos, porém, nesse meio tempo de 30 minutos, você deu uns tirinhos de corrida de 1 a 2 minutinhos. Já vai fazer um HIIT, já vai dar um novo estímulo. Ou digamos que eu faço 30 minutos todos os dias. Por que você não aumenta? De repente faz ali 45 minutos ou 1 hora, né? Então assim, você tem que pensar na modalidade que você faz de exercício. Qual é um novo estímulo que você pode dar? Plano de ação número 2. Se você já está fazendo uma boa restrição calórica, eu não recomendo você restringir mais ainda as calorias, principalmente nessa fase da menopausa. Porque eu sei que tem aqueles adeptos, né, a low carb, a reduzir muito carboidrato. Não é interessante nessa fase da menopausa reduzir muitos carboidratos, porque o nosso corpo ele pode utilizar uma outra via. Ele vai, né, se não tem carboidrato na corrente sanguínea, não tem açúcar, né, glicose, o corpo ele vai tentar buscar energia de uma outra via. E ele pode ser que o corpo utilize as proteínas, né, os aminoácidos para gerar energia. Ou seja, a mulher na menopausa já tem queda de massa muscular. Se ela vai utilizar ainda os aminoácidos, né, que são a nossa matéria-prima para a construção da massa muscular, se ela vai utilizar para gerar energia, aí que não vai ter massa muscular mesmo, né? Então não adianta você estar lá morrendo na academia, puxando ferro, pegando peso, sem ter substrato para o corpo construir o músculo, né? Que são os aminoácidos. Então eu não recomendo fazer uma restrição calórica. Se você já está fazendo uma restrição calórica interessante, não recomendo reduzir mais ainda as calorias, né? Isso pode causar ansiedade, pode causar dor de cabeça, pode causar tonturas, então não é interessante. O que eu acho interessante fazer é periodizar a dieta. Assim como nós periodizamos o treino, nós vamos também dar novos estímulos para o nosso corpo através da alimentação. Por exemplo, uma semana, você faz ali se você já faz uma alimentação saudável, mais mediterrânea, uma plant-based, uma alimentação mais natural, o que você pode fazer? Dar novos estímulos, como por exemplo, fazer uma semana de cetogênica, que é ingerir um pouco menos de carboidrato, ingerir um pouco mais de alimentos com gorduras, como por exemplo, gorduras boas, né? Como por exemplo, o abacate, azeite de oliva, o coco, né? Essas gorduras, as oleaginosas, castanhas, as amêndoas, as nozes. Então, você vai dar um pouco menos de carboidrato para o corpo, mas vai aumentar um pouquinho a ingestão de gorduras de boa qualidade. O teu corpo ele vai utilizar essas gorduras de boa qualidade para gerar energia. Então, assim, você vai estar dando um novo estímulo para o corpo. Fez uma semana de cetogênica? Na outra semana, por que não fazer uma plant-based? Ou por que não fazer uma dieta do Mediterrâneo? Ou por que não fazer uma dieta, até uma low carb? Quando a gente fala em low carb, não é cortar totalmente o carboidrato, né? Mas é fazer boas escolhas. Escolher carboidratos de qualidade, com alimentos integrais, frutas, as frutas têm carboidratos, né? Reduzir os farináceos, reduzir o trigo, reduzir alimentos processados, né? Muito industrializados, bolos, pães. Então, reduz um pouco esses alimentos e utiliza carboidratos de boa qualidade, né? Então, numa low carb, reduz um pouco de carboidratos, aumenta um pouquinho de proteínas e gorduras. Você pode fazer também para dar um novo estímulo para o seu corpo, intercalar um jejum nessas estratégias, né? Temos várias modalidades de jejum, uma que eu gosto bastante é um jejum chamado TRF, né? Time Restricted Feeding, que é um jejum que você tem uma janela de 8 horas de alimentação para 16 horas de jejum. Esse jejum TRF, ele é feito, você se alimenta
até as 5 horas da tarde, ou seja, 5 horas da tarde é a última refeição, aí você só vai se alimentar novamente no outro dia às 9 horas da manhã. E quando quebrar esse jejum, vai ser uma quebra de jejum com nutrientes, né? Com alimentos de qualidade, de preferência com baixo índice glicêmico, para não dar aquele pico de glicemia, né? Porque você passou muitas horas sem se alimentar, o corpo está numa frequência de glicemia baixa, então se você der um estímulo muito forte para ele depois, na quebra do jejum, ele vai dar um pico de glicemia muito alto, então isso não é interessante para o emagrecimento, né? Então, seria uma boa estratégia também o TRF. Então, é uma forma do nosso corpo ganhar novos estímulos sem precisar restringir muito aquelas calorias, né? Sem precisar a gente cortar tudo da nossa alimentação. Porque não é interessante na fase da menopausa, né? A gente já está passando por um turbilhão de situações, por várias situações psicológicas, emocionais, né? É uma adaptação física e também emocional para a mulher nessa fase. Então não é interessante, a gente quer emagrecer, quer, né? Mas também não precisa ser um emagrecimento a alto custo, né? A um custo de você ficar mais irritada porque está fazendo uma restrição calórica, a um custo de você ficar mais depressiva porque não vai ter nutrientes para dar para o seu corpo produzir os neurotransmissores do bem-estar. Então assim, nós precisamos ter um equilíbrio, né? Nós queremos emagrecer nessa fase da menopausa, principalmente porque é uma fase que a gente acaba engordando, né, bastante. A mulher ganha muito peso nessa fase, mas também nós queremos emagrecer com saúde. Pelo menos é isso que eu tento trazer aqui para o canal, né? Plano de ação número 3. Precisamos ajustar o ciclo circadiano. Mas afinal, o que é o ciclo circadiano, né? É o nosso relógio biológico. É a hora que a gente dorme, a hora que a gente acorda, o nosso horário de almoço. Nós precisamos ter uma rotina, né? Porque senão nós temos horários para tudo, horário para produzir hormônios que vão estimular o apetite, nós temos horário para produzir hormônios que vão trazer bem-estar, os neurotransmissores, produzir o hormônio do estresse, produzir o hormônio, a melatonina, né, que é o hormônio do sono. Então, se nós tivermos um ciclo circadiano bagunçado, nós não vamos conseguir produzir nos horários que é para produzir esses hormônios, nós não vamos conseguir produzi-los adequadamente, né? Pelo contrário, né, nós vamos até produzir hormônios que vão aumentar o nosso apetite, como o hormônio grelina, que aumenta a sensação de fome, então a mulher vai ter mais compulsão, vai querer comer mais alimentos. Eu sei que na menopausa um dos problemas, né, sérios, graves, é a insônia, né? Precisamos ajustar o nosso sono, porque se a gente conseguir ajustar o nosso sono, nós vamos conseguir ajustar praticamente todo o nosso ciclo. Se você fizer esses 3 planos de ação que nós conversamos até agora, você vai ativar as vias metabólicas do emagrecimento. Você vai sair do efeito platô. Você vai dar novos estímulos para o seu corpo. Relembrando então, plano de ação número 1, periodização do treino, dar novos estímulos para o seu treino. Plano de ação número 2, dar novos estímulos alimentares, fazer novas estratégias de dietas, faz uma cetogênica, uma plant-based, um jejum, uma low carb, faz alternâncias, não fica comendo sempre a mesma coisa, come sempre as mesmas coisas, nos mesmos horários, os mesmos alimentos, a mesma forma de preparo, seu corpo ele vai se adaptar a essa condição. Plano de ação número 3, ajustar o ciclo circadiano. Ajustando o ciclo circadiano, ajustando o seu sono, ajustando a hora de dormir e a hora de acordar, você vai conseguir emagrecer, você vai conseguir produzir hormônios da saciedade, como a leptina, você vai reduzir a fome noturna, você vai sentir mais fome pela manhã, você vai produzir pela manhã os hormônios que têm que ser produzidos, como o hormônio do cortisol, para te dar aquela vontade de levantar. Como prometido, eu vou deixar na descrição 2 receitinhas que vão potencializar os seus resultados. Dá uma olhadinha lá depois. Quanta informação valiosa nesse vídeo, não é mesmo? Espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, porque eu sempre trago informações valiosas para a mulher nessa fase da menopausa. Ativa o sininho para receber a notificação. E aproveita e já curte esse vídeo, porque eu fiz com todo carinho para você.